eles mostram que a vida não é perfeitinha. Planos se frustram, pessoas partem, perdemos coisas e pessoas, mas ganhamos experiência. O Senhor vai nos dando cicatrizes, e aqui entra as podas, porque no processo de árvores, Deus vai podando a gente. E deixa eu dizer uma coisa, eu já contei esse testemunho, acho que eu conto até no livro Lições do Meu Jardim. Uma vez eu tinha plantado na minha casa hibiscos, eram plantas redondinhas, que eu podava redondinha. E um dia eu cheguei de férias, fiquei uns dias fora, tinha um paviozinho, cresceu no meio da plantinha, era uma bolinha com um pavio no meio assim. Pensa um pavio bonito, crente evangélico, pensa um pavio gospel, adorador, bonitinho. Não era um pavio do Satanás, era um pavio de Deus, era um galinho bonitinho, não tinha nada de errado, não era endemoniado, não era, era legal aquele galinho, só que ele estava tirando o propósito da planta, que era para ser redonda, para trazer beleza ao jardim. Eu fui lá com meu alicate endemoniado e podei aquele galho de forma maligna, galho do inferno. Não, tirei o galho, podei a planta. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem pessoas que não são o demônio, que não é o diabo, são bênção, mas estão quebrando e tirando o seu propósito. Por isso que Deus podou. Aí você está pensando, não, o diabo, Deus tirou porque era o diabo. Não era o diabo, era uma bênção, mas para seu propósito ia atrapalhar o que Deus tinha para você. Então dá graças a Deus, porque as podas vêm para nos ensinar que a gente vai frutificar mais, porque o texto de João 15 diz, eu podo para que vocês tenham mais frutos. Então saiba que algumas podas, sabe esse não da faculdade que ele te deu agora, é porque ele tem frutos lá na frente para você. E aí você pensa, não, Deus, o diabo não permitiu. Não, o diabo não tem poder nenhum. Quem tem poder sobre a sua vida é o Senhor Jesus. O diabo não tem poder nenhum sobre você. Então ele está conduzindo você, ele está permitindo algumas podas. E essas podas doem, é ruim, é feio, mas na hora certa os brotos novos surgirão. Ao cheiro das águas vai voltar a brotar, e quando você voltar a brotar vai ter frutos novos, frutos lindos. Aí você pensa, uau, estou frutificando, e agora? E agora daqui a pouco vai chegar outra estação de poda, e ele vai podar de novo alguns galinhos, e de novo vai doer um pouquinho, e você pensa, o que está acontecendo? Está acontecendo que você está ficando valioso. Eu fui comprar umas oliveiras, e aí perguntei o preço de uma oliveira. Quanto custa essa oliveira? Essa oliveira custa R$1.500. Falei, pequenininha. Falei, essa aqui custa R$3.000. Essa aqui custa R$12.000. E essa aqui, que era essa aqui custa R$19.000. Eu falei, qual a diferença? Essa tem 3 anos, essa tem 9, essa tem 75 anos. Aí o Espírito Santo, está vendo, filho? Quanto mais poda e mais tempo, mais valor você tem. Você pensa que você está sendo podado e deixado para trás, mas eu estou colocando valor na sua vida. Eu estou agregando valores, eu estou agregando joias, eu estou colocando ferramentas na sua mochila. Eu estou treinando você para um propósito. Você está ficando mais maduro, você está ficando mais manso, você está ficando mais parecido comigo, você está ficando mais abençoador, você está ficando mais generoso, você está ficando mais valoroso, filho, experiente. Aí você pensa, Deus, a poda não para. Ele fala, não, se eu parar de podar, você para de frutificar. Eu preciso podar você. Talvez para algumas aqui, alguns meninos e meninas, é isso aí mesmo. Esse não do seu pai para namorar é a poda de Deus. Respeita, senão você vai perder os frutos que vão vir. Aí você pensa, não, o diabo está usando meu pai. Não, é Deus usando seu pai. E eu vou dizer uma coisa, seu pai sabe um pouquinho mais que você, para não dizer que sabe muito mais, né? Como diz aquela música, sua mãe. Alguém completa? Sabe mais. É só quem tem filho pequeno. O filme Enrolados, para quem não sabe, está lá, Rapunzel. Tá? Quem tem filho pequeno sabe, é igual o Cachau. Cachuga. Quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando. Você que não tem, você vai ter a experiência de conhecer Relâmpago McQueen.
E eu choro quando ele para na linha de chegada, dá uma ré, pega o carrinho machucado, e ele fala: você abandonou a Copa Pistão? E ele responde: me disseram que são apenas taças vazias. Eu falo: oh, os títulos não servem a nada, o importante é ser filho de Deus. Oh, e Deus já fala comigo. Está vendo como Deus usa até a Disney? E diziam que a Disney era do Satanás. Tem algumas coisas lá que tudo bem, mas vamos lá. As podas de Deus, depois das podas, eu acredito que Deus começa a vir no nosso coração. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis: Deus sussurra a nós na saúde e na prosperidade. Mas como a gente não ouve muito bem, Ele permite que o botão do amplificador seja virado por meio do sofrimento. Ele sussurra para nós. A gente está na prosperidade, na paz e na bênção. Ele sussurra, a gente não ouve. Ele vira o botão do amplificador, que é sofrimento. E quando a gente sofre, a gente vem para o culto orar e dizer: Deus, me livra. E quantos que vão viver a vida, aí começa a casa começa a cair, e a coisa começa a apertar, e você vem para Jesus e fala: Jesus, eu estou aqui, lembra de mim. E Deus fala: eu tive que levantar o botão amplificador do sofrimento para te trazer de volta para mim. Eu tive que te podar, eu tive que corrigir. Aí você pensa: de novo, é o diabo. Não é o diabo, é Deus te falando: volta para casa, eu te amo, eu quero tu perto de mim, eu quero tu com os outros filhos, eu quero tu com meus amigos. Cicatrizes nos dão autoridade, canções nascem de cicatrizes. A maioria das cartas de Paulo foram escritas em prisões. Quando Deus escava e expõe as raízes do nosso coração, nós somos curados. Quando respeitamos processos, crescemos organicamente, não de forma artificial. O orgânico, o que é orgânico? Orgânico é aquilo que respeita processo. Se você pegar um alimento que não foi respeitado o processo, ele não é inteiro, integral na sua essência. Quando você respeita o processo, espera o tempo, as estações, a adubação não química, mas a adubação orgânica, você tem outro produto, outra qualidade. Quem aqui gosta de ter uma alimentação saudável e busca comprar coisa orgânica, sabe que é mais caro? Sim ou não? Sim, porque respeitar processo é mais demorado, é mais caro. Senão você tem um alimento que foi industrializado e rapidinho, ou você espera para colher aquele milho plantado, regado, adubado de forma orgânica. É outro sabor, é outra qualidade, traz outro efeito para o corpo de Cristo. Por isso uma igreja que respeita processo, ela é uma bênção para a sociedade, ela é uma bênção para a cidade, ela é uma bênção para os perdidos. Uma igreja que não respeita processo, gera um monte de robozinho tudo igual, que tem um linguajar evangeliquez, mas não entende como as pessoas vivem, não é relevante. Irmãos, eu vou dizer, a pergunta que se faz para uma igreja local é: se a igreja local sair daqui da cidade, se essa igreja sair da cidade, nós fechar a porta amanhã e sair daqui, vai fazer falta para a cidade? Essa é a pergunta. Se disser, deixa eu ver, não é relevante. E eu não estou falando de tamanho, estou falando de relevância. Pode ser 10 irmãos juntos, mas eles são relevantes no seu bairro, eles são relevantes na comunidade onde eles estão inseridos, eles são relevantes na escola onde eles estudam, eles são relevantes. Essa é uma pergunta a se fazer, para descobrir se a igreja está sendo relevante. Então, o processo faz com que a gente cresça saudável. Quando respeitamos processos, crescemos com saúde e equilíbrio. Quando respeitamos processos, curtimos a viagem, não só o destino. Respeitar processo é viver a estação que você está. Respeitar. A Vivi fala sobre isso com mulheres que têm bebê. É interessante isso. Você que ganhou bebê, você pensa: eu estou fora agora, e está todo mundo pregando, e eu cantava, e eu não faço mais, não cuido mais de célula, e agora o que eu estou fazendo? Eu ganhei um bebê. Você ganhou um bebê, é a estação de ser mãe. Quer um conselho? Curte a viagem, porque essa coisa pequenininha vai crescer, e a gente vai dizer que saudade de quando era pequeno, e a gente vai dizer como eu queria ter outro, porque cada fase é uma fase, cara. Cada fase é tão maravilhosa, é a fase. Só que a gente quer fugir dos processos, a gente não curte a viagem. O que você espera do seu filho? Eu quero que ele case. Eu não quero, quero que ele case na hora certa.
Eu quero que hoje as minhas filhas estão em casa, eu quero curtir elas em casa. Nós saímos do sábado, né, em família, e coisa linda de ouvir isso. A nossa filha atrás, falando, eu o amo. Ela assim, ó, é o rolê que eu mais curto. Aí eu falei, fui entender rolê, porque a gente estava ficando para trás. Né? É o rolê que eu mais curto. O que, filha? Nós 4. Falei, uau, essa estação. Quando casar, aleluia. Que case com um homem de Deus. Bonito não precisa. A mãe dela já tem uma experiência, que a beleza não se põe à mesa. Mas que casa com um homem nobre, que cuide dela. Se puder ser rico, amém. É uma oraçãozinha de lado que a gente bota. É aquela oração que tu não apresenta para Deus, tu põe no canto assim. Aí Deus fala, mais alguma coisa? Tá, já que está perguntando. Mas quando a gente respeita o processo, a gente curte a viagem. Sabe de uma coisa? Sabe qual é o meu próximo alvo para 2023? Nós reunimos o presbitério e nós decidimos que em 2023 a gente vai continuar amando Jesus, tentando acertar, tendo comunhão uns com os outros, cuidando de quem está perto, cuidando do órfão da viúva. Tá, mas aquela meta. A meta é curtir a viagem. Eu estou tentando obedecer o que está hoje. A gente nem sabe se vai ter amanhã. Então, quer um conselho? Viva a sua estação e curte a viagem. Você está com o bebê, esses dias botaram na internet assim, uma mãe, presta atenção, tocando bateria e cantando com o bebê no colo. Não sei se alguém viu essa cena. E tinha uma frase assim, e você dando desculpa para fazer a obra de Deus. Eu confesso, eu fiquei irado com aquele vídeo. Aquela mãe não tinha que estar tocando bateria, enfiando os pratos naquele ouvido daquela criança. Aquela mãe tinha que estar em casa cuidando do seu filho, e não tocando bateria. Mas nós, a igreja evangélica, queremos produzir por atacado, e queremos que célula multiplique, e cresça, e a gente cresça, e a gente cresça, e a gente esquece da saúde da igreja. E cresce, e não respeita o processo orgânico. Não foque no crescimento, foque na saúde. Não é tempo de tocar bateria, mamãe, é tempo de acordar de madrugada, é tempo de trocar fralda. Eu não sei se foi sorte, mas às vezes que eu fui trocar a fralda da Bela, porque a Vitória na época eu estava meio estranho, não gostava muito, mas a Bela eu fui enfrentar. Não sei se era de propósito, mas tinha uns negócios amarelos que vinha até aqui, ó. E eu pensava, como que chegava? Como? Acho que era um inimigo, um espírito maligno que puxava para cima. Por que vinha até aqui? Tinha que dar banho, porque o cabelo. E era, meu Deus, que cena apocalíptica. Mas, que luta. Mas era a fase. É a fase, elas estão crescendo. E como diz a canção do Jesus, Adrian Romero, quem dera pudesse detê-las, mas elas estão crescendo e um dia saíram de casa, e entre as coisas delas vão levar o meu coração, quem dera eu segurasse. Então, respeitar o processo é curtir a fase dela agora, das duas. Então, quer um conselho? Cresce, mas cresce orgânico.